atividade, porque tem uma pegada mais biológica, no que se refere ao coração, mas também tem uma pegada um pouco mais filosófica, que era ela que eu estou mais interessado e ela que me motivou a fazer a palestra. Mas, apesar de eu não ser nenhum professor de biologia, eu não podia deixar a biologia de lado, até porque vocês vão ver no final que as duas coisas se entrelaçam de um jeito que não dá para falar de uma sem falar da outra. Bom, eu começo falando um pouco de um grupo de células muito importante que tem no nosso coração, que é o que faz o nosso coração bater. Se o tema da palestra é o que faz o nosso coração bater mais forte, eu tinha que falar desse grupo de células. Elas são chamadas de células marca-passo. A coisa interessante sobre essas células é que elas são capazes de gerar um potencial, uma diferença de potencial elétrico dentro do nosso coração, e é isso que estimula o impulso nervoso que gera o batimento cardíaco. Ou seja, se essa célula parar de funcionar, tiver seu funcionamento prejudicado, o coração não bate, as células não são oxigenadas, tem um infarto dos tecidos, você morre. Até por isso, quando essas células começam a apresentar defeitos, disfuncionalidades, tem o aparelho chamado de marca-passo, que eles usam para corrigir essa anomalia. E falando um pouco do porquê esse tema me intrigou tanto, porque esse tema faz parte da minha vida, eu tenho que contar um pouco da minha história. Eu fui criado com uma criação, não vou dizer que ela é tradicional, mas com os valores que eu considero um pouco antiquados, principalmente no que se refere à escolha profissional. Na minha família é muito tratada a racionalidade e o pragmatismo o tempo todo. E até os 15 anos eu tinha um destaque preponderante em matemática. Não era ruim nas outras matérias, mas me destacava em matemática. E isso era mais do que suficiente para que eu e a minha família tentassem juntar o útil ao agradável, e meu projeto era ser um engenheiro. E eu tinha plena convicção disso. Inclusive, era a única convicção que eu tinha quando eu tinha 15 anos, é que eu seria um engenheiro. Até que eu participei de uma Olimpíada de Informática no 9º ano e fui medalhista de ouro. Fiquei em 6º lugar no Brasil. E por isso eu recebi uma semana de curso na Unicamp sobre linguagem de programação, informática, lógica programacional e coisas afins. E nesse curso eu estava com uma expectativa muito alta, porque se a única certeza que eu tinha é que eu era das exatas e que eu era bom nisso, que eu tinha que gostar disso, porque eu ia seguir carreira nisso. Quando eu cheguei no curso, não me identifiquei com os professores, não me identifiquei com as pessoas que estavam lá, não me identifiquei com a matéria, eu não me identifiquei com nada. O curso foi uma frustração total para mim. Foi aquele balde de água fria na empolgação que eu tinha academicamente até então. E aí eu fiquei um pouco sem saber o que fazer por algumas semanas, sem propósito. Comecei a me interessar um pouco pelas aulas do professor Léo de Geografia, abri meu coração um pouco para as humanas, mas sempre com uma resistência muito grande no seguinte sentido: eu era de exatas até 2 semanas atrás, agora eu não sei de humanas, isso está errado, eu estou com um problema de cabeça, eu não estou bom para ficar estudando, tem que ser alguma coisa disso, porque senão está errado, não faz sentido. Não é pragmático, não é lógico. Se eu sou bom em matemática, eu vou ficar interessando por política, por geografia. Então, um dia na aula do Thiago Agno, quando eu estava esticando meu braço, já preparando para tirar aquela soneca, eis que surge uma trupe de jovens de terno na porta da minha sala e entram todos em fila marchando. Eu falei, beleza, o FBI chegou e vai sequestrar o Thiago. Tem que ser isso, né? O que está acontecendo? E aí, eles chegaram e falaram que eles eram de um projeto de ciências humanas. E eu ainda com o pé atrás em relações humanas, não sabia direito, fiquei pensando, não é muito a minha praia, não estou muito interessado. Mas aí um amigo meu ficou muito interessado, me chamou e pediu para fazer dupla comigo, porque ele é muito tímido e ele não queria de jeito nenhum ir sozinho ou ir com alguém que ele não conhecia, porque já que ele é tímido, ele tinha a possibilidade de não falar, e com alguém que ele não conhecia, não ia ter interação. Então ele me pediu para ir com ele, nem que fosse para eu quebrar o gelo e falar qualquer coisa, porque eu tinha um pouco menos de vergonha de falar em público.
Então eu aceitei o convite e nós fomos lá acima. E eu falava com ele que ele estava me devendo uma porque eu estava quebrando o galho dele, mas eu estava redondamente enganado. Porque eu que estava devendo uma para ele, eternamente. Porque foi aí que eu comecei o passo para mudar a minha vida e para mudar a percepção que eu tenho das coisas. Quando eu pisei no Pilotis, e eu me lembro bem que era um comitê, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a questão da Somália, pirataria, reconstrução estatal e muita coisa complexa, eu já não estava muito interessado, estava com interesse médio. Na hora que eu vi a elite intelectual de ciências humanas do Magno reunida discutindo um assunto com uma profundidade absurda, e gente que hoje já estava na faculdade, está cursando ciências políticas na USP, na Unicamp, fazendo o que há assim, mais refinado nas ciências humanas hoje no Brasil, estava na minha frente lá discursando, falando coisas que eu não fazia a menor ideia do que eram. Começaram a falar de PIB, de onde treina o exército da França, sem Uganda, sem Madagascar, e eu não sabia nada disso. Só que eu tinha tudo para odiar aquele momento, porque além de ser uma área que eu ainda estava tentando descobrir, eu não estava entendendo nada. Era para ser monótono, era para ser tedioso. Só que eu não conseguia concordar, não conseguia discordar, não conseguia falar, eu só conseguia ficar maravilhado com o que estava acontecendo. Quanto mais eles falavam, menos eu entendia e mais eu gostava de estar lá. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo dentro de mim, porque eu estava adorando ficar num lugar que não fazia sentido para mim, que eu não conseguia entender. E aí, depois desse fim de semana, eu fiquei um bom tempo tentando refletir aonde eu tinha mudado a minha percepção, quando que eu tinha deixado de ser um menino engenheiro para ser um menino que gosta de ciências humanas, em que passo que deu errado a minha escolha profissional precoce. E o que eu consegui estabelecer foi, já que eu não entendi os fatores que me levaram a isso, o mínimo que eu posso fazer é aceitar que, pela primeira vez em 15 anos, eu senti meu coração batendo mais forte com alguma coisa que não fosse atividade de lazer. Uma atividade acadêmica, uma coisa que eu poderia continuar minha vida fazendo aquilo, e eu não me senti entediado, eu me senti absolutamente extasiado, empolgado. Foi uma coisa que mudou completamente a minha percepção das coisas. E aí eu aceitei que as ciências humanas eram, no mínimo, alguma coisa que me empolgava bastante. E aí eu insisti nisso. Insisti, participei de todos os projetos que eu tive no meu percurso, até que em outubro de 2014, um ano depois mais ou menos, o Magno, por ser uma escola participante do programa de escolas da Unesco, foi convidado para representar o Brasil numa conferência sobre educação para a sustentabilidade no Japão. E eu, atrevido, no primeiro ano do ensino médio, fui lá, fiz a inscrição e não sei que combinação de fatores maravilhosa que aconteceu, mas eu acabei sendo selecionado. E aí, eu até hoje não acredito em algumas coisas, porque foi uma experiência fantástica, incrível, foi uma experiência maluca. Eu falo que ela foi maluca porque durante muito tempo isso não fez o menor sentido para mim, e talvez demore para fazer sentido para vocês, como falar, mas eu amei e odiei o Japão com a mesma intensidade, foi uma intensidade muito alta. E eu busquei com estudos da bioquímica da emoção, da neuropsicologia, tentar entender o que estava acontecendo dentro de mim, para eu amar e odiar um lugar tanto assim, eu virei bipolar do dia para a noite, o que está acontecendo? E aí eu descobri duas coisas muito legais a respeito dessa minha experiência. A primeira delas foi porque eu odiei o Japão. Eu odiei o Japão porque eu ficava com sono, eu ficava com fome, eu ficava mal-humorado, eu ficava incomodado. A organização obsessiva deles me irritou profundamente, porque eu não sou das pessoas mais organizadas. Principalmente o clima de você andar na rua e sentir que você está no corredor de um hospital, porque não tem pessoas rindo, não tem pessoas falando alto, não tem pessoas socializando direito. Você anda na rua no Japão, você sente que você está no corredor de um hospital. E eu não consigo conceber isso de uma forma positiva, eu ficava absolutamente incomodado. Só que o meu incômodo, ele não tinha uma explicação racional. Por mais que eu esteja numerando motivos aqui, beleza. Mas o que fez esses motivos me causarem esse estranhamento, me causarem esse incômodo? E aí eu voltei para BH depois dessa experiência e fui ter umas aulas de filosofia com o Léo para entender
E não foram aulas inéditas, ele já tinha dado essa aula pra gente, mas passou a fazer sentido pra mim quando eu consegui aplicar isso no meu contexto sociocultural, no meu repertório de vida. A partir do momento que, quando o Léo falava que o sentimento mais natural, o sentimento mais certo, o sentimento mais racional, o primeiro sentimento que o ser humano tem na vida é o medo, e isso é inerente a qualquer ser humano, eu achava que isso é uma coisa banal. Mas quando eu senti isso na minha pele, vivendo uma experiência que eu não conseguia explicar o medo que eu estava sentindo, e aí o medo, ele tem origem no enfrentamento com o desconhecido. Porque as coisas que a gente conhece, a gente gosta, não gosta. Mas a gente tem medo do que a gente não conhece, do que pode nos surpreender. E quando eu estava numa situação completamente nova, num lugar inóspito, que eu não conhecia quase ninguém, que eu estava me submetendo a uma coisa completamente louca, um contexto sociocultural completamente louco, eu senti medo. Não foi pouco medo. Só que eu não sabia que eu estava sentindo medo. Porque eu estava sentindo um medo inconsciente. O medo que fundou a sociedade. O medo que o professor de filosofia falava, o Léo. E que eu não entendia como é que ele podia ser tão poderoso assim. Porque eu sentia um incômodo e não sabia explicar esse incômodo. E eu ligava para o Brasil, conversava com minha mãe, com meus parentes, chateado, gritando, falando assim, eu não aguento mais me submeter a isso, ficar nessa condição louca, sem saber que na verdade era tudo fruto de um medo do diferente, de sair da minha zona de conforto. Porque a gente não gosta de sair da zona de conforto, mas é necessário. Mas é muito necessário sair da zona de conforto com ciência do que você está fazendo. E foi isso que esse projeto representou para mim. Eu estava saindo da minha zona de conforto de uma forma muito abrupta, mas que, apesar de tudo, eu estava em certa medida preparado para isso, porque hoje eu vejo que eu consegui extrair muita coisa boa. E agora, indo para a parte positiva dessa experiência toda, eu ficava encantado com a diversidade que tinha lá. Era gente do mundo inteiro. Eu lembro que no primeiro dia, nós chegamos na plataforma do trem para ir para o hotel, a gente encontrou um grupo de ganeses, um grupo de russos e um grupo de sul-coreanos. E eu pensava comigo mesmo, como é que três povos tão distintos entre si, e tão diferentes dos brasileiros, poderiam se harmonizar, poderiam se encontrar de forma positiva, sendo que o que a gente mais tem no mundo hoje são pessoas construindo muros, construindo barreiras, matando, hostilizando, sendo preconceituosos nas mínimas diferenças que existem entre as pessoas. Como que isso podia dar bom? Não podia dar bom. Mas aí, em questão de 10 minutos, a gente estava numa roda, conversando, trocando experiência, perguntando que música que gosta de ouvir, o que gosta de fazer, como é que é lá no seu país, como é que é no meu. E aquilo me encantou de um jeito que eu não sabia nem explicar. E logo depois, eu parei para pensar, nossa, mas esse russo está sendo absolutamente grosso, esse coreano está sendo totalmente introspectivo, não está socializando direito. Esse africano, ele ri muito alto, eu estou ficando incomodado. Esse tipo de coisa que estava acontecendo, mas que não fazia sentido para mim na hora reparar nisso, por uma coisa que eu descobri, e que eu não sou muito bom em biologia, mas é a maior descoberta que eu já fiz de biologia na minha vida. O grupo de células mais fantástico que o corpo humano tem são os neurônios espelho. Esse grupo de células foi descoberto na década de 90 por pesquisadores italianos que queriam entender como o ser humano tem tanta facilidade para aprender línguas novas. Como que um chinês, com a sua matriz cínica de idioma, ele conseguia aprender inglês, que é uma língua anglo-saxônica, o espanhol, que é uma língua de origem latina, ibérica. Como que isso é possível? E aí foram detectados com experimentos em chimpanzés, esses neurônios, e o quanto eles são poderosos é uma coisa indescritível. O que te faz saber falar são os neurônios espelho. O que te permite estar entendendo o que eu estou te falando, que agora são os neurônios espelho. O que te permite andar são os neurônios espelho. O que te permite bocejar igual a bocejar agora são os neurônios espelho. Então, os neurônios espelho, eles nos permitem simplesmente ser o que nós somos. Eles nos permitem passar de seres irracionais para seres racionais. De seres insociáveis para seres sociais. Então, eu descobri mais tarde que foi por causa desses neurônios espelho que, por mais que eu tivesse incomodado com a falta de educação do russo, por mais que eu tivesse incomodado com o coreano ficar muito quieto, por mais que eu tivesse incomodado com o exagero do ganês,
por mais que isso tudo, numa situação normal, fosse me afetar, eu estava sob o efeito constante da atividade do meu neurônio espelho, que estava encantado com aquela repleta diversidade, de visão de mundo, de cultura, de modo de se relacionar, de modo de viver, de modo de falar. E aquilo tudo estava pipocando dentro da minha cabeça, sem eu ter a menor ciência, sem eu saber que isso acontecia. E aí foi então que eu passei a ler mais a respeito e eu descobri uma coisa fantástica sobre o neurônio espelho. O neurônio espelho, ele é a célula do corpo humano, uma das, claro, que estimula os 3 hormônios que nos geram as melhores sensações. A morfina, que nos dá a sensação de anestesia, de alívio, que é aquela coisa que está te incomodando, o cansaço físico, o cansaço psicológico, qualquer coisa nesse sentido, a morfina alivia. A serotonina, que é capaz de nos possibilitar o bem-estar, o prazer, a satisfação em relação àquilo que a gente está sentindo ou vivendo fisicamente. E a adrenalina, que é o hormônio que faz o nosso coração bater mais forte, que aumenta a nossa frequência cardiorrespiratória, que nos permite ter uma capacidade física e mental maiores do que nós temos em condições normais. Então, esse neurônio me fez amar um momento que talvez eu fosse ficar incomodado se eu estivesse conversando com pessoas que eu estou habituado. E isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, porque é como eles falam, tirar leite de pedra. É como você pegar de uma experiência que tinha potencial para ser problemática, para ser desgastante, e tirar a parte positiva daquilo e conseguir aplicar aquilo na sua realidade, na sua vida e se sentir bem com aquilo. Pessoas falando o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer e o que elas sentem. Mas eu não vejo todos os dias as pessoas fazendo o que elas querem fazer ao invés de seguir nessa rotina. A gente deixa muitas vezes a rotina nos oprimir, o mercado de trabalho nos oprimir, a opinião dos nossos pais nos oprimir, a opinião da mídia nos oprimir, sendo que a gente já tem conhecimento suficiente para saber o que faz o nosso coração bater mais forte. A gente já tem como detectar o que a gente genuinamente gosta de fazer, aquilo que nos faz sentir bem, e mesmo assim a gente abre mão disso por razões que podem ser benéficas no sentido financeiro, em algum outro sentido, mas de forma nenhuma nos fazem bem emocionalmente. E o maior equívoco que o ser humano pode ter é negligenciar suas emoções. Porque as emoções, a neuropsicologia endossa isso de uma forma muito veemente, as emoções são a forma inconsciente que o nosso corpo utiliza para comunicar. É como o nosso corpo sinaliza para a gente o que está acontecendo de verdade. Porque a gente tem uma mente que a gente acha que está acontecendo alguma coisa no nosso corpo, que distorce um pouco a realidade, só que aí o nosso corpo, por meio das nossas emoções, vem e conta pra gente o que está acontecendo de verdade. O que muitas vezes a gente faz com isso? Negligencia, ignora, tenta suprimir, tenta ignorar. Por isso, eu queria insistir com vocês no que vocês querem fazer, o que faz o coração de vocês bater mais forte. Porque os sonhos, eu tenho certeza que nessa sala tem milhões de sonhos. Eu tenho muitos sonhos. Mas o que está entre a gente ter os nossos sonhos e realizar eles é a nossa vontade. O Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história, foi para essa última Olimpíada desacreditado. Ele tinha tido problemas com o uso de drogas, maconha, ele tinha ficado anos sem treinar. Ele voltou um ano antes da Olimpíada, treinando com universitários para tentar conseguir o índice olímpico, para ir para a Olimpíada. E todo mundo falava que ele ia ser um coadjuvante. Todo mundo falava que o Michael Phelps tinha acabado, que ele estava sendo louco de tentar voltar assim, de uma forma tão despreparada, de uma forma tão pretensiosa. E aí ele foi lá, silenciou a boca de todos que falaram isso e terminou sintetizando tudo numa frase que não sai da minha cabeça desde o momento que eu ouvi ela, que é: nós só podemos chegar tão longe, nós só podemos chegar tão longe quanto nós podemos sonhar. Então não adianta nada vocês terem milhões de sonhos, vocês terem a compreensão do que as emoções de você, as emoções que você tem causam em você. Não adianta você compreender isso tudo que eu falei com vocês hoje, se vocês forem permanecer deixando a rotina oprimir vocês, deixando a vida oprimir vocês, deixando a sociedade oprimir vocês. A maior lição que eu tomei na minha vida, de todas essas experiências que eu vivi, é que nada consegue ser mais gratificante, ou pagar mais, ou ser melhor,
do que a gente viver aquilo que a gente quer viver. E se propor a isso 100%, inteiramente. Sem se preocupar tanto com as consequências que isso pode ter. Porque, por mais que a racionalidade seja essencial muitas vezes, por mais que a gente pensar nas coisas que a gente faz é importante, não adianta nada a gente só pensar e suprimir o que a gente quer. Então, o que eu quero de vocês é a reflexão. O que faz o coração de vocês bater mais forte? Obrigado.